Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o conteúdo do último vídeo publicado no canal Silene Dória no YouTube, onde nós falamos sobre Política Nacional de Desenvolvimento Regional, instituída pelo Decreto 9.810 de maio de 2019. E nós faremos isso através de um bate-papo que nós vamos ter com a Narda Gomes, uma pessoa que vivenciou esse momento histórico que foi a instituição dessa nova PNDR. Bom, em primeiro lugar, não é excessivo reconhecer aqui que nós estamos ao lado de um patrimônio intelectual nosso aqui da nossa região amazônica, que é a Narda Gomes. A Narda, ela é doutora em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental, mestre em Planejamento do Desenvolvimento, pós-graduada em Psicopedagogia e graduada em Pedagogia e Administração. Servidora Pública Federal do quadro efetivo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Ministrou ou ministra disciplinas sobre os mais diversos temas ligados à administração pública, gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento e qualidade, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social nas empresas. A Narda é membro associado da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e participou de um momento histórico vivenciado pela nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Afinal de contas, ela estava na ativa. A Narda acompanhou as 27 conferências estaduais, as 5 conferências macro-regionais e esteve presente na Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, ocorrida em 2013 em Brasília, promovida e coordenada que foi pelo Ministério da Integração Nacional, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. Narda, em primeiro lugar, muito obrigada pela generosidade de você ter aceito o meu convite para estar aqui conversando sobre esse tema que nos é tão caro, como é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? Quero dizer que é uma honra lhe ter aqui, você certamente vai elevar o nível do meu trabalho e eu não tenho palavras para te agradecer essa tua generosidade. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Silene. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com você um pouco da minha experiência. É uma caminhada de 25 anos, trabalhando com o planejamento do desenvolvimento regional, as políticas públicas, gestão pública, e o seu canal tem um público maravilhoso, heterogêneo, e eu acredito que a gente vai poder, nesse bate-papo, compartilhar a nossa experiência, porque você também é uma pessoa atuante na área, e fazer com que as pessoas consigam enxergar a política pública de uma forma mais simples, mais clara, mais tranquila, porque existe muito tabu em cima do que seja uma política pública. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui, eu vou me divertir muito e eu sei que você também. Narda, conta pra gente o que foi essa experiência vivenciada por você de participar de um momento que eu considero histórico, né, para a nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, porque, afinal de contas, foram 31 anos desde a Constituição Federal que já se falava na necessidade, né, de que o governo federal criasse um plano de ações de modo ordenado para nortear uma política pública, né, responsável como tem que ser, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma política pública que tem um objetivo constitucional, que é reduzir desigualdades regionais. Então, o que foi para você presenciar esse momento histórico passados 31 anos da Constituição? Foi muito gratificante, foi um aprendizado constante, porque até então nós tínhamos o que nós chamamos na nossa área do planejamento regional, uma política feita dentro de um gabinete, que foi aquele primeiro decreto, a chamada PNDR1. Então, não houve o processo de debate amplo e a participação ativa da sociedade. O que aconteceu na PNDR2, nesse decreto a que você se refere. Pois bem, esse momento, ele foi um momento histórico, por quê? Porque envolveu ativamente os atores sociais.
as instituições públicas participaram do processo de uma forma tão responsável e tão dedicada, que nós podemos dizer, sem medo de errar, que é uma política de coesão. Ela não é uma política, o que pode até confundir uma política territorial ou uma política social, mas uma política de coesão no sentido de que primeiro aconteceu uma rodada em cada estado da federação, dos 26 estados mais o Distrito Federal. Depois foi aglutinado em regiões norte, região nordeste, as 5 regiões do Brasil, que foram as rodadas macro-regionais. E, por fim, a rodada nacional, que culminou com uma grande Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. E nessa conferência, os delegados, representando as suas classes, os setores, eles puderam votar. E nesse momento foi escolhido, na verdade, houve um amplo processo de discussão também ali, para que pudesse ser elencado as diretrizes e prioridades da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, você percebe que não foi algo no afogadilho, não foi um momento em que o poder público federal, o governo federal, se preocupou somente em fazer uma política bonita e engavetar. Não, isso não aconteceu. A sociedade participou em todos os momentos desse processo. Por isso que a gente reconhece que foi um avanço significativo na construção de uma política pública, porque eu gostaria só de esclarecer para o seu público que fica assim, mas o que é uma política pública? A política pública é uma ação do Estado e um território. Independente de qualquer ação desse Estado, quando ele atua trabalhando numa política, quer seja na área da saúde, educação, segurança pública, é a presença do Estado naquele momento, num dado momento histórico em que a sociedade demanda o poder público. Então, existe todo um trabalho de sensibilidade do poder público, quer seja no âmbito federal, estadual, municipal, mas ela é imprescindível para que possa fazer valer a vontade não só da população, mas também colocar em prática o que está na lei, quer seja no âmbito, como eu falei, federal, estadual, municipal. Então, é colocar em prática. É por isso que essa política ela é tão diferenciada, uma política de coesão. A gente da área jurídica, quando lê o decreto, ainda que você não tenha vivenciado esse momento histórico, você consegue presenciar essa articulação que você refere ter havido naquele momento. E você percebe isso em várias passagens do decreto. Desde o primeiro artigo ao último, você percebe ali que aquela política foi construída a partir de uma ampla articulação e de uma ampla coesão, como você utiliza o termo coesão. E isso a gente verifica em alguns sinais que esse decreto, que você consegue extrair da leitura dos dispositivos, né? A exigida articulação transversal, envolvendo União, estados, municípios, sociedade civil organizada. A gente sabe que foi um momento histórico de uma participação muito ampla da academia, e isso aí foi fundamental para deixar essas marcas que eu digo, que assim, o decreto, ele tem um DNA marcado por essa ampla articulação política, né? E isso nos deixa muito confortáveis de saber que não foi algo feito de afogadilho, como você bem mencionou, e sim algo planejado. Então, quando você faz essa leitura do ponto de vista jurídico no decreto, é impossível você não identificar essa marca dele, esse DNA dele, que eu digo, que é dessa ampla articulação. Porque eu não sei se você tem essa mesma leitura,
mas a transversalidade, ou seja, ainda que o decreto tenha vindo numa escala da União para os governos estaduais e envolvendo os municípios e também transversalmente do ponto de vista da sociedade civil organizada, academia, enfim, essa movimentação transversal e que a gente identifica no corpo da norma, ela atrai uma outra característica que eu considero assim fundamental para identificar esse prévio planejamento que houve, né? Que é o fato de você perceber que o decreto ele supervaloriza a diversidade regional e ele impõe que todas as ações e todas as políticas públicas respeitem a diversidade regional. Há um ou dois vídeos atrás eu comentava que não há como você imaginar uma legislação, a mesma norma ou a mesma política pensada para o Nordeste se aplicar para o Norte ou para o Centro-Oeste e vice-versa. As diversidades regionais são tamanhas que elas precisam ser respeitadas. E esse é um dos aspectos que eu reputo de maior relevância que a gente verifica no decreto. E provavelmente, eu não diria provavelmente, certamente essa marca dele deriva exatamente dessa prévia articulação, dessa ação responsável que houve de toda uma sociedade que se reuniu para pensar uma política responsável. Em primeiro lugar, você fala da importância do planejamento. É imprescindível. Tem uma passagem na fábula conhecida como Alice no País das Maravilhas, que ela chega para o gato e diz assim: gato, eu quero sair daqui. Aí ele pergunta para ela: onde você quer ir? Aí ela responde: não sei. Então, quando você não sabe onde quer ir, você pega qualquer caminho. Entendeu? Então, é imprescindível que a gente comece a pensar políticas públicas a partir de um planejamento responsável, coeso, em que existem todos esses momentos de conversas, quer seja dos órgãos públicos, mas que essas conversas tenham uma participação efetiva da sociedade civil organizada. Eu digo isso porque muitas vezes as políticas públicas, elas não chegam na base. O que é essa base? É o município, é lá onde as coisas vão acontecer. Quando a gente fala no sentido de órgão público federal, então, federal, estadual, você percebe que é uma figura etérea. Mas no município é que vai acontecer a operacionalização daquela política. A execução, propriamente. Exatamente. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto que você bem sinalizou é com relação à preocupação da redução das desigualdades regionais. Comprovadamente ligado. O sentido em que as desigualdades regionais estão intimamente ligadas à pobreza. Intimamente ligada à pobreza. Então, vários estudos comprovaram que existem, embora diferenças nas 5 regiões brasileiras, mas também existem as diferenças e as desigualdades dentro da mesma região e dentro do mesmo estado entre os municípios. Isso é uma questão que é importante sinalizar. Tem um ponto também que foi colocado, inclusive no texto base da Conferência Nacional. Foram alguns pontos assim que eles chamaram bastante atenção nessa conversa, nesse sentir o desenvolvimento regional. É que, por exemplo, parece que as pessoas que nascem em um determinado município e aquele município não é desenvolvido, ele é um município carente, um município pobre, ele está afadado ao fracasso, porque ele não tem ali oportunidade de trabalho, ele não tem acesso a serviços públicos básicos, ele não tem acesso a produtos de qualidade. É um município que você não tem uma escola em que você possa
começa a cursar o fundamental, passa para o médio, e aí, cadê uma faculdade no meu município? Não tenho, eu tenho que ir para um grande centro. Então, eu estou fadada a ficar ali. Por falta de igualdade de oportunidade. Exatamente. É um primeiro ponto assim, que a gente tem que perceber. O outro ponto também é com relação aos produtos que chegam neste município. Eu falo muito no município, porque eu quero chamar a atenção que nós temos que perceber o lugar onde as coisas de fato têm que acontecer e acontece, é no município. Então, por exemplo, você precisa de um produto, mas ali não tem aquele produto. Existe ali somente um produto que muitas vezes chega no mercado paralelo, não é um produto de qualidade, ou quando você procura alguma coisa, você não tem também algo que supra a tua necessidade, porque existe demanda e não existe oferta, e aí você fica se sentindo à margem do processo. Puxa, eu não tenho condições de comprar, ou eu tenho condições de comprar, mas eu não tenho aquele produto. E outra coisa também que chama bastante atenção é com relação à capacidade local. Todos os municípios, independente de qual momento ele esteja, se é um município recente, criado recentemente, ou se é um município que ele é limítrofe a outros municípios, ele tem uma capacidade local, Silene. Ele tem alguma coisa que o diferencia. Só que ele não tem condições, muitas vezes é um município pobre, que não tem condições de uma oportunidade para que ele possa, naquele diferencial que ele tem, ele emergir, ele progredir. Então, são algumas questões dentro dessa análise que a gente começa a conversar aqui, que são muitas as questões, sim, mas que está na tua fala e é importante que a gente esclareça isso. Então, a partir da sua fala é que a gente percebe que a gente vai conversando sobre um tema e muitos outros vão surgindo, né, tão necessários quanto para a gente discutir. Uma coisa que chama a atenção, por exemplo, a mim, pessoalmente, tem chamado a atenção. A definição da tipologia de um determinado município, né? Se de baixa, de média ou de alta renda, e dentro desse baixa, média ou alta renda, se de baixo, médio ou alto dinamismo, isso é fundamental para definir políticas públicas próprias para os municípios A, B ou C. Porque essa questão da diversidade regional também está embutida nisso aí. A política pública que é adequada para o município A não é a mesma adequada para o município B. E muitas vezes eles são em parte da mesma região. Um exemplo que a gente conversava, inclusive, antes de falar aqui, mas nos bastidores, para utilizar um exemplo nosso aqui regional, a diferença do IDH de um município da Ilha do Marajó, que a gente sabe que, infelizmente, ali a gente encontra o município de menor IDH do Brasil, que é o município de Melgaço. Você não tem como comparar com o município de Marabá, por exemplo, e que está na mesma região. Então, isso aí só marca ainda mais aquilo que eu falava no início. O decreto ele se preocupou com essa questão da desigualdade intra e interregional, porque não só existe desigualdade entre o norte e o sudeste, como existem desigualdades dentro do próprio norte, existem desigualdades dentro da própria ilha do Marajó. E isso, se a gente for afunilando, a gente vai encontrar desigualdade em todos os locais. Mas voltando ao meu raciocínio, que abre em tantas ideias, é preocupação com a definição da tipologia de cada município e que é determinado pelo censo, pelo recenseamento, que é promovido pelo IBGE. Esse é um momento tão delicado de pandemia que, infelizmente, não foi possível ao governo federal realizar isso. E isso vai deixar uma marca, vai deixar uma falta, talvez, que vai retardar um pouco mais a fotografia daqueles determinados municípios. O que ficou no último censo, eventualmente, não é mais a mesma realidade atual. Municípios que eram de baixa renda hoje podem ter progredido, assim como municípios que eram de alta renda podem ter, eventualmente, regredido. E como que a gente vai definir políticas públicas apropriadas se a gente não tem a fotografia do hoje, do como está pós-pandemia?
Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional passa por isso tudo e a gente precisa refletir sobre o que fazer agora, passada, porque a gente espera que estejamos saindo desse processo mais difícil, desse momento mais complicado, e que seja possível ao governo federal, logo, o quanto antes, refaça, né, ou realize o censo, porque isso aí é fundamental para mensurar a realidade atual desses municípios. É verdade. O censo ele é imprescindível porque vai detectar não só a quantidade de pessoas em um determinado local, quantas por município, por estado, mas também ver a situação daquela população. Então é imprescindível que as pessoas recebam os entrevistadores que vão fazer esse processo de entrevista, né? Agora, essa questão ela é preocupante do ponto de vista da aplicação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, porque existe um capítulo específico que fala da tipologia da PNDR a partir do censo. Então, aí a gente começa a se preocupar o que o local precisa. Investimento não só público, mas também privado. Essa é uma questão. Não só existe na PNDR as áreas a serem atacadas ali com maior prioridade as regiões Norte e Nordeste, por motivos óbvios, né? Mas também regiões como faixa de fronteira, né? Que nós temos o semiárido, nós temos também o que se chama de RID, né? Que são as redes integradas de desenvolvimento. Sim. Atualmente nós temos 3 RID, que na verdade são áreas, municípios que têm um desenvolvimento econômico ali, mas que ele ultrapassa o estado da federação. Na verdade, nós temos 3 RID, que é Distrito Federal e entorno, nós temos a Grande Teresina e temos uma RID Juazeiro Petrolina. É importante que a gente observe que essas áreas precisam ser, de certa forma, mapeadas, elas precisa ter um zoom com mais cuidado em cima dessas áreas, porque são áreas sofridas, né? São áreas que, vamos falar, por exemplo, da faixa de fronteira. Nós temos a fronteira limítrofe, vários arcos, arco norte, arco central e arco sul. Então, nós fazemos fronteira com os estados, com os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Daí você vem, então vem de norte a sul. A preocupação é que existe toda uma dinâmica diferenciada nesse território. Para você ter uma ideia, o estado do Acre está totalmente na faixa de fronteira. E retomando um pouco o que você falou da Ilha do Marajó, para você ter uma ideia da dimensão e da complexidade desse espaço, são 16 municípios, a mesma quantidade de municípios que tem o estado do Amapá. Então, nós precisamos realmente desse olhar diferenciado. Nós sabemos que o território nacional é diverso, é múltiplo, é heterogêneo, existem os seus problemas, mas tem que ter coragem para atacar esses problemas. Eles são problemas históricos, principalmente quando a gente vai ver para o interior do país. Muitas vezes a gente observa que é realmente a sua ocupação histórica, ou seja, mais ocupar o espaço. E isso é muito importante, porque quando você sente falta no teu local, no teu município, de algo que te é essencial, como os serviços básicos, você começa a se sentir alheio desse processo, você começa a sentir falta, cadê o poder público? Aí é uma lacuna para que outras pessoas, outros atores fora do processo, que muitas vezes se vale dessa precariedade
e dessa necessidade e começa a criar dentro desse espaço chamado assistencialismo fortuito. Então oferece muitas coisas que, na verdade, é imprescindível a presença do Estado. Por quê? Porque falta o Estado. Então dá margem para que pessoas ou instituições, enfim, né, o oportunismo tome lugar nesse momento. Esse protagonismo que precisa ser exercido pelo Estado, né, pelo Estado, Estado-União, Estado-membro, Estado-município, ele precisa exercer esse protagonismo para justamente outras pessoas e outros poderes não venham se instalar ali, né? Porque onde a gente verificar a ausência do Estado, seguramente vai ter alguém presente ali sem a legitimidade necessária e certamente exercendo poderes naquele espaço geográfico, né? Assim, trazendo a questão mais uma vez, eu gosto de bater nessa tecla da diversidade regional, da necessidade de respeito à diversidade regional, porque assim, da minha experiência de trabalho no meio, eu observo que as carências da região norte, e sem querer, sem negar as mesmas carências ou carências semelhantes da região nordeste, mas as carências da região norte são diferentes das carências da região nordestina, né? Quando você, mais uma vez, foca no Marajó e você verifica que o município em que eu nasci, por exemplo, para você chegar em Belém, você leva 18 horas de barco, 12 horas de barco, você não consegue imaginar como você lidar com uma realidade dessa. Quem está de fora disso pode imaginar até que isso não é real, e é absolutamente real. A Ilha do Marajó é tão grande, é tão imensa, que você sai daqui e chega em Soure em 2 horas, mas você chega em Breves em 12 horas. Então olha aí a diversidade que existe, a diferença que existe entre um município e outro, dentro de um mesmo contexto social, econômico, geográfico, e que precisa ser olhado de maneira diferenciada para cada um. Voltando à tipologia e sem querer precipitar o tema de fundos, que no caso os instrumentos de planejamento que a gente está falando agora, mas daqui a pouco eu vou abordar a questão do instrumento de financiamento da política, né, que são os fundos regionais e os incentivos fiscais. Taxa de juros dos fundos, ela tem todo um tratamento diferenciado de acordo com o IDH daquele município. E o IDH dos municípios que hoje vigem são IDHs que foram aferidos há 3, 4 anos atrás. Como estão esses IDHs atualmente? A gente precisa atualizar essa fotografia, bater novamente essa fotografia, porque seguramente os instrumentos de financiamento, muito provavelmente, eles estão sendo utilizados talvez de modo não tão adequado quanto o decreto impõe que seja, né? E assim, Narda, o assunto é tão grande, é tão amplo, né? É de dimensão amazônica, sim, e de grandeza nordestina, para a gente exaurir num único bate-papo, assim. Mas eu tenho certeza que o objetivo desse nosso bate-papo aqui foi mesmo de aprofundar a questão do decreto. Porque aqui nesse trabalho que a gente vem fazendo é muito nessa linha de conscientização das pessoas que muitas vezes imaginam que a gente está falando de um assunto de outro planeta, quando na verdade esse é um assunto que está no dia a dia dessas pessoas, né? Eu não teria como iniciar uma fala sobre instrumento de financiamento sem antes passar pelos instrumentos de planejamento e principalmente de mostrar quais são os objetivos dessa política. O objetivo é reduzir desigualdades regionais, isso está na Constituição. Agora, como é que eu devo fazer isso? Através da PNDR, é o único caminho que pode me levar ao êxito de efetivamente realizar o objetivo constitucional. É através de uma política organizada, ordenada, pensada, planejada e hoje existente dentro de um contexto normativo que me impõe que assim seja. Qualquer atividade, qualquer ação pública, qualquer política pública que eventualmente surja, é claro que é sempre bem-vinda. Se não tiver dentro das diretrizes e estratégias definidas no decreto, ela até pode sobreviver, desde que não se pretenda, como a gente conversou nos bastidores,
desde que não se pretenda aferir recurso público federal. Recurso público federal tem uma linha de atuação, uma diretriz desenhada pelo decreto e que precisa ser seguido, né? Então, não temos a pretensão de exaurir esse assunto aqui com você, embora eu saiba que você é um universo de conhecimento e que se a gente conversasse sobre esse tema, a gente ia varar, como diz o meu povo lá do Marajó, a gente ia varar noites aqui conversando e não ia conseguir exaurir. Mas eu estou muito feliz com esse nosso papo, porque eu acho que o que precisa ser levado para as pessoas é descomplicar. Principalmente mostrar para elas que elas não podem estar alheias a essa política. Exatamente. Aquelas pessoas que não se sentem protagonizando essa política e que estão alheias a essa política, muito provavelmente vão continuar à margem dela. É de fundamental importância, a meu ver, que as pessoas se sintam integradas, se sintam parte dessa política. Porque as pessoas que imaginam que estão alheios a esses assuntos, acham que esse assunto é um assunto chato, é um assunto que não lhes diz respeito, certamente elas vão continuar à margem de políticas públicas tão necessárias para o desenvolvimento regional, né? Daí a importância de participar ativamente de todo o processo, não só de elaboração da política pública, mas também da sua implementação, do seu monitoramento e da sua avaliação. Porque o que acontece, Silene? Isso daí é algo que a gente vem detectando no meio sempre. Você concebe uma política pública, a política pública ela é trabalhada a partir de um plano de desenvolvimento, né? E atualmente nós temos nesse nosso universo 3 grandes planos de desenvolvimento, que é o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. E temos as superintendências responsáveis para trabalhar esses planos. No entanto, a gente precisa ter em mente que esse plano ele vai derivar obrigatoriamente de projetos. É como se eu pegasse um rol de projetos na área do setor produtivo, desenvolvimento produtivo, ciência, tecnologia e inovação, educação, segurança, os eixos setoriais exatamente, e exatamente, infraestrutura, logística. E aí eu fico pensando, existe o plano, e agora? Agora nós temos que ir atrás desses projetos, de projetos que estejam em consonância com o plano, que por sua vez está em consonância com a política. Porque a política pública, ela dá diretrizes, ela coloca no cenário as prioridades, a prioridade nacional, né? A prioridade da política pública em si. Qual é a prioridade? Do que eu vou tratar? É segurança pública, é educação, é saneamento básico? Eu tenho aquela estrutura, eu tenho aquela política. E a partir de então eu crio planos de desenvolvimento e a partir de então o plano. Eu vou tocar esse plano a partir do quê? Então vamos ver um rol de projetos. E cada projeto tem um objetivo único a ser atacado. Ok, então eu tenho um objetivo único a ser atacado. Eu faço o que com esse projeto? Eu vou implementar esse projeto. Eu tenho uma meta? Eu tenho uma meta. Eu tenho indicador? Como é que eu vou medir se esse projeto está dando certo? Eu tenho que fazer um processo intenso de monitoramento, de avaliação disso. A gente só, infelizmente, no cenário brasileiro, a gente fica no plano só da concepção do planejamento em si. Né? Então, a gente concebe, a gente estuda, a gente está naquela fase do processo. Porque muita gente diz, o planejamento estratégico não sei de onde. Não, planejamento é bom que se diga que o planejamento é o processo em si. Sim. O plano é a concretização do planejamento, é aquilo que derivou. O planejamento é o plano. Então, quando você aborda questões relacionadas à importância de se atuar em áreas fragilizadas, em áreas deprimidas, como é a Ilha do Marajó, que está lá o seu município onde você nasceu, você fica preocupada porque há quanto tempo existe a tua localidade?
muitos anos. E nada mudou, nada foi feito. Então, a gente observa que pode ser sobreposição de ações, pode ser um recurso mal aplicado, não conversou com o Estado, ou então não é a população, não se sente responsável por aquilo. Então, quando a gente se sente responsável por um plano de desenvolvimento que a gente participou, nos empenhamos, estudamos, fomos lá, acompanhamos, porque hoje, Silene, a sociedade está muito mais exigente, muito mais atuante com relação ao papel do Estado e se ele está dando aquilo que ela quer. Então, quando você percebe que a tua população, assim, que a população daquele determinado local, ela não está sendo satisfeita, aí começa, ela vai para um grande centro, por exemplo. Aí, lá o que acontece? A mega metropolização daquilo ali, inchaço, favelização, violência extrema, alijamento. Então, uma série de problemas típicos de um determinado local que está inchado. Aí ela deixa a sua localidade, por exemplo, sai da Ilha do Marajó e vai para um grande centro do eixo centro-sul. Aí ela fica perdida, ela deixa a família dela lá, né? Todas as suas raízes culturais, sociais, a sua família e vai tentar a vida, não é verdade? Isso acontece com as outras regiões, o Nordeste também da mesma forma. Então, a gente precisa acabar com esse círculo vicioso, né? Com esse processo migratório, que muitas vezes é um processo obrigatório. A pessoa nem quer, mas ela precisa procurar melhorias de vida, de qualidade, ela quer progredir. Outra coisa que me chamou a atenção, que é bom que a gente se atente para essa questão que você sinalizou, é o seguinte: a população de um município, ela precisa lutar pelos seus direitos. Ela tem que bater na porta do vereador que ela elegeu, ela precisa bater na porta do prefeito que ela elegeu, porque ele é a voz, ele que vai estar lá conduzindo esse processo de política pública, ele que vai dar aquilo que ela precisa. Então, a população tem que cobrar, né? Então, quer dizer, se eu tenho dificuldade no local onde eu moro, cadê o governante? Cadê o legislativo? Então, eu tenho que cobrar do poder público aquilo que está faltando na minha cidade. Saneamento básico, uma água de qualidade, porque enquanto a Amazônia padece de potabilidade, já o Nordeste é a carência de água, né? Então, são essas questões que você aponta. Excelente estar aqui discutindo contigo. Realmente, a gente vai varar a noite conversando sobre isso, mas a gente está aqui com o intuito de descomplicar. É você participar, você está ali. Na hora que for votada está em votação determinada matéria, vá para lá, vá para a sua prefeitura, olhe lá na cara do seu vereador, vai lá com o seu deputado e enche a caixa dele de mensagem. Olha, na minha cidade está faltando isso, o esgoto está a céu aberto. Então, você vai fazer o quê? Eu te elegi, eu te coloquei lá. Então, é essa participação ativa da população. Aí o político não faz, ele não elege no ano, na legislatura seguinte. E tem que ser assim, né? Exatamente. Aproveitando a tua fala do porquê que determinadas economias e porquê que determinados municípios se perpetuaram, né, no tempo, num estágio de subdesenvolvimento, a gente também tem que refletir sobre mudanças bruscas de regra de jogo, por assim dizer, de legislação, né? A mudança da regra de jogo e uma ruptura abrupta do ponto de vista de economias locais, sem que seja dada uma opção de uma nova matriz econômica, de base de desenvolvimento para aquela região, só pode atrair um problema ainda mais grave de disparidade, né? De disparidade de desenvolvimento regional entre uma região e outra. A gente observa muito isso quando a gente olha e verifica que todas aquelas regiões que eram baseadas na exploração da base florestal e que abruptamente tiveram que alterar todo aquele contexto de exploração econômica, sofreram muito com isso. E não foi pensado uma alternativa econômica para aquelas regiões, né? E isso aí é o que a gente observa e que
Na maioria dos municípios do Marajó, pelo menos, a gente observa que aí isso atrai violência, tráfico de droga, prostituição e tudo mais que a gente assiste, infelizmente assiste essa realidade, né, nessas regiões. É verdade, o poder público ele está para a população. E o que você fala com relação à descontinuidade de uma ação pública é algo preocupante e grave. O que acontece? A cada novo mandato, quer seja governador, quer seja de deputados e vereadores, a gente fala do poder público, das instituições, ele vem com uma outra proposta, ele vem com outro plano para atuar ali naquele espaço. E o preocupante é que ele não aproveita aquilo que já está no local. Ele quer partir do zero muitas vezes. Eu não estou generalizando de forma alguma, mas é como se ele quisesse inventar a roda e colocar o carimbo do seu governo. Isso é prejudicial, porque durante o mandato do antecessor, se ele não se reeleger, ele continua, ok, mas vai ter um momento que ele vai sair daquela cadeira e vai assumir um outro mandatário e seria imprescindível que houvesse eu digo sensibilidade, vamos falar assim, sensibilidade, responsabilidade, inteligência de uma certa forma, para aproveitar o acúmulo de experiências e conhecimentos naquele local. O que deu certo, por que deu certo. Vamos avaliar primeiro o que foi feito. Vamos aproveitar por quê? Porque ali tem recurso público, né? Recurso orçamentário ali, tem dinheiro, recursos humanos foi empregado, tem energia, tem todo um trabalho que foi feito com a população. Aí chega um outro governante e aí não leva em consideração o que foi feito. Isso sim, Silene. Eu acho essa tua fala, esse ponto que você tocou, a gente observa muito isso. Aí a gente, como nós trabalhamos há muitos anos nessa área, aí a gente volta no Estado novamente, aí são outras pessoas, tem que preparar essas outras pessoas de novo, partir do zero, explicar tudo de novo. Aí começa novamente e a gente... É isso que você está falando. Vai perpetuando, não tem uma continuidade. Essas rupturas que a gente assiste acontecer, talvez derive da falta de percepção de que as políticas são políticas de Estado e não políticas de governo. Eu queria finalizar esse bate-papo contigo falando do assunto que eu vou tratar na semana que vem, que são os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Um assunto absolutamente denso, envolvendo vários eixos setoriais, né, de desenvolvimento, assim como está previsto na PNDR, no decreto que a gente está falando hoje. Mas eu sei que eu não tenho a menor pretensão de exaurir esse assunto em uma aula, em um vídeo, né? Mas eu já queria ouvir a tua opinião sobre o que foi esse processo de construção e de planejamento desses planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Eu participei desse processo, no caso, o PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, como coordenadora. Tive a honra de coordenar esse processo. Foi um processo muito rico, tanto quanto da PNDR. E eu tenho assim muita alegria e muita satisfação em perceber que foi um plano concebido pelos servidores da instituição Sudã, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Nós concebemos isso em conjunto, chamamos todos os servidores da casa para participarem desse momento com a gente, quando nós recebemos essa árdua tarefa, e ninguém se absteve ou se negou a participar, muito pelo contrário. Arregaçaram as mangas e conceberam o projeto PRDA e que depois foi ser validado pelos estados e principalmente pelo nosso grande parceiro chamado Ministério do Desenvolvimento Regional.
É o ministério que a Sudan está vinculada. Embora nós sejamos uma autarquia federal, nós somos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A equipe do Ministério sempre esteve pronta para a gente, em todos os momentos, é uma parceria constante. E naquela época, era algo que a gente vinha discutindo, nós não tivemos consultoria externa, muito pelo contrário, nós também não tínhamos dinheiro para isso, nós tínhamos a garra, a vontade, a força de fazer acontecer. Você considera que o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia tem RG e CPF Amazônia? Tem RG, carimbo, CPF, tem tudo da região amazônica. Quantos eixos são? São 6 eixos. Setoriais? São 6 eixos setoriais de intervenção. E a base dele é toda a PNDR, são os mesmos da PNDR. Então, a partir desses eixos, nós trabalhamos com os programas e os projetos. Mas a base toda é a Constituição, Sim. A nossa Constituição, nós temos a nossa PNDR, nós ouvimos os estados, porque nós já tínhamos o plano, o PRDA 1215, então nós aperfeiçoamos, nós aprofundamos. E, embora nós não tenhamos ido aos estados, nós fizemos uma ampla consulta pública, uma ampla consulta pública virtual. Então, nós recebemos os projetos e, atualmente, esses projetos estão sendo revistos, eles estão passando por um processo. É isso mesmo que você quer? O que está precisando? Então, com muita responsabilidade, isso está sendo feito. Okay. Como também... Eu sei que é um processo que está sendo conduzido pela Sudene e pela Sudeco, com muita responsabilidade. São os nossos parceiros, são as nossas co-irmãs, É bom que a gente diga isso. E mais do que nunca nós estamos andando juntos nesse processo, que é justamente desenvolver a nossa região. A Amazônia, muito você louvável. Sabe, a Amazônia, quando você fala em Amazônia, você tem que entender que existem Amazônias dentro da região amazônica. Existem as diversidades, é um espaço continental, existe toda uma cultura específica, cada lugar tem uma cultura diferenciada, tem o seu modo de viver, tem a sua economia, tem a sua base, e isso daí a gente conseguiu captar nesse plano. Os planos regionais de desenvolvimento, eles foram aprovados em 2019, numa perspectiva de execução dos 4 anos subsequentes, 2020 a 2023. Lamentavelmente, em 2020 sobreveio uma pandemia aí que seguramente impactou a execução desses planos, Mas do ponto de vista de planejamento, eles estavam, do ponto de vista de planejamento e do ponto de vista da PNDR, dos eixos setoriais definidos na PNDR, eles estavam absolutamente convergentes, com a política nacional, por assim dizer. Mas é inegável que a pandemia impactou a execução desses planos. E ainda assim, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu tenho acompanhado do trabalho das superintendências e do Ministério do Desenvolvimento Regional, eu noto que, a despeito da pandemia, eles vêm sendo executados dentro de uma perspectiva possível e dentro de uma realidade de pandemia. Verdade. É verdade, sim, Silene. A pandemia, ela mandou muita gente para casa, e alguns não conseguiram voltar, infelizmente. Mas o trabalho continua intenso, mesmo home office, e é um processo que ele já começou. Agora só são as atualizações, as revisões, o dever de casa foi feito e muito bem feito. Muito bem. E eu estou chamando e falando do assunto Planos Regionais de Desenvolvimento, porque é esse que vai ser o objeto do próximo assunto que eu vou tratar no canal e que vai encerrar essa primeira fase do que eu chamo de planejamento da política, porque na sequência nós vamos entrar de cabeça no assunto instrumentos de realização, de execução, instrumentos de financiamento da política, que são os fundos constitucionais, os incentivos fiscais, os fundos de desenvolvimento
e que eu vou ter o maior prazer de continuar falando sobre eles aqui. Descomplicando o assunto, Descomplicando, né, é verdade, descomplicando. E que outras nardas me permitam vir aqui para me ajudar nessa tarefa, porque não é fácil. A matéria não é uma matéria que você leia a todo momento, ou que você... eu noto que do ponto de vista até mesmo dos profissionais da área jurídica, você não vê esses incentivos fiscais regionais e esses fundos regionais na faculdade, né? Você, lógico que tem ideia e noção de direito tributário, de direito financeiro, que perpassa por tudo isso, mas os fundos regionais e os incentivos fiscais, eles são muito, muito específicos. É isso. Eu costumo contar uma história de que quando eu cheguei na Sudam, quando eu comecei a trabalhar na Sudam e que me lotaram, né, me colocaram em exercício no setor que lidava com isso e me disseram que eu ia trabalhar na área finalística da Sudam e eu ficava me perguntando o que é isso, essa área finalística? Nossa, deve ser muito importante, né? E aí depois eu pude perceber que mais do que muito importante, né, porque lida com um assunto tão caro como redução de desigualdades regionais, um assunto que foi elevado a nível constitucional, dada a sua relevância, né? Mais do que importante, é rico, é riquíssimo. E eu sou uma absolutamente suspeita para falar, porque eu sou uma apaixonada pela matéria. E o que eu puder fazer para descomplicar isso, para aproximar isso das pessoas, né, para que elas entendam que isso está muito mais presente na vida delas do que elas podem imaginar, né? E só tenho a te agradecer, Narda, e dizer que você foi uma generosa realmente de ter aceito o meu convite, com essa grandeza que você tem de conhecimento e que, como eu disse na minha apresentação, você é um patrimônio intelectual. Parabéns para você, parabéns para a Sudam, parabéns para a Amazônia que ele tem aqui. Obrigada, Silene, obrigada ao teu público, né? Um público que está crescendo a cada dia, porque você está tratando de uma matéria que as pessoas muitas vezes não querem nem ouvir falar. Ah, deixa para lá essa coisa de político. Não, interessa diretamente a ela, afeta diretamente a vida dela. Né? O que eu tenho no meu município? O que o meu estado me oferece? O que o meu governante tem para me dar? Né? Eu votei nele, então o que está faltando de melhor? E o teu canal, essa oportunidade da gente estar aqui descomplicando, não abordamos nem a metade do que nós poderíamos abordar, porque é um curto espaço de tempo, mas é o começo de uma série, né, em que você já se lançou corajosamente nessa empreitada de levar o conhecimento, de fazer com que o véu da ignorância saia da cabeça das pessoas e elas comecem, ei, eu tenho esse direito, vou lá, porque está garantido na Constituição. Né? Então, o teu trabalho é um trabalho maravilhoso, é um trabalho engrandecedor. Quando você me fez o convite, por intermédio de uma amiga nossa em comum, eu me senti assim, meu Deus, que bacana! E nós precisamos de mais Silenes como você. Né? Porque eu sei que você é procuradora federal, eu sei que você lida num métier com muita seriedade, leis, as normas, mas você está se lançando numa empreitada de transformar isso muito simples, né? Muito simples e ajudando o município, ajudando o Estado de alguma forma. Como é que eu vou conseguir recurso? Como é que eu vou chegar a conseguir esse orçamento? Como é que faz? Isso é maravilhoso, Silene. Nós da Amazônia te agradecemos de coração. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço vocês. Amei estar aqui no teu cantinho, ganhei a caneca no QG, ganhei essa caneca maravilhosa. Ganhou e eu estou te admirando a rosa que eu ganhei também. Amei, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou levar de coração esse momento de descontração, de troca de ideias, e nós tomamos a nossa água, e eu estou para você, como estou para a Amazônia. Obrigada. E eu aproveito a palavra da Narda, afinal, para insistir que vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos o que eu faço, o que a gente trata nesse canal, porque a gente ainda tem muito conteúdo para falar, muito conteúdo interessante.
Inscrevam-se no canal, não paga imposto de renda, muito pelo contrário, você pode inclusive aprender a como pagar menos imposto de renda na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste. Muito obrigada, Narda. Até a próxima.